Olá, olá, bom dia a todos no nosso sétimo encontro de leitura do Mahabharata. Estamos aqui, eu, Gil Spelt e Nadir Vilardo, para mais uma leitura junto com vocês. No último episódio, a gente fez uma leitura e paramos na página 55. Lembrando que a gente está fazendo a leitura do Mahabharata, né, o clássico poema épico indiano recontado em prosa por William Buck. Então, essa é a versão do livro. Para quem ainda não comprou, vocês podem encontrá-lo na Amazon. Quem quiser entrar pelo meu próprio site, né, pelo próprio perfil do Instagram, também tem lá o link de compra se vocês tiverem dificuldade em encontrar essa versão. Então, a gente vai continuar essa história, lembrando que a gente terminou a última leitura contando sobre a maldição de Pando, que fez com que ele abandonasse o trono e, como consequência disso, seu irmão, de Tarastra, assume o trono junto com a sua esposa Gandhari, né? Gandhari era esposa de Dhritarashtra e fica grávida, que é isso que a gente vai ler a partir de agora. Só que o processo em que ocorre essa concepção e o nascimento dos Kauravas foi longe de ser usual. A gente vai detalhar melhor isso nos próximos capítulos. Mas, resumidamente, aqui, para a gente dar uma contextualizada na história, Gandhari fica grávida por 2 anos. E para sua tristeza, ela dá à luz a um maço de carne inerte, em vez de filhos. E ela fica muito triste, muito decepcionada e suplica a Vyasa para encontrar uma solução para essa questão. Então, Vyasa divide esse maço de carne em 100 pedaços, coloca cada um desses pedaços em potes cheios de barro, né, com ghee, manteiga clarificada, e ele vai realizar muitos rituais para infundir vida nos pedaços. E após um período de tempo, vão nascendo, portanto, os 100 filhos de Gandhari, que vão ficar conhecidos como os Kauravas. Todo o contexto que envolve o nascimento desses filhos, eu quero comentar com vocês, a gente vai conversar em outros capítulos. Mas, de forma resumida, foi do Duryodhana. Depois veio os demais irmãos, incluindo do Shasana, e a única filha, que é do Shala, que nasceu por último. Num paralelo a isso, né, e inclusive que até antecede estes acontecimentos, lá na floresta, Pando vai se acostumando com essa vida simples de renunciante. Mas ele confessa para suas esposas que, isso não está falando no livro, mas ele confessa que ele tinha um grande medo de não ter filhos, porque ele ouvia falar que quem não tivesse filhos não ia para o céu, ia para um lugar muito ruim. Então ele estava amedrontado com a possibilidade de morrer e ir para maus caminhos. E aí ele chama Kunti e pede a ela que ela tenha relação com o Rishi, já que naquela época era aceito pela tradição que a esposa do rei pudesse ter relações com o Rishi, como já tinha sido feito anteriormente na história. Só que Kunti não aceita essa proposta. Ela fica, na verdade, consternada. Ela não consegue imaginar a possibilidade dela se envolver com outro homem que não seja o próprio marido. E então só que aí, Pando fica muito deprimido, fica lá cheio de angústia, repensando 1000 vezes com essa possibilidade de uma morte, com um fim muito ingrato, e ele entra numa depressão profunda. Kunti começa a observar né, como que esse companheiro não sai desse lugar. Ela fica com uma pena profunda dele. E para tirar o marido dessa angústia, ela conta para ele sobre o mantra que ela havia recebido quando era jovem. Só que ela não conta claramente, ela não conta na história que ela já tinha testado o mantra, que inclusive já tinha tido um filho lá com Deussura. E Pando, por sua vez, fica maravilhado com a possibilidade de ter filhos de deuses.
Então ele pede a ela, nossa, se a gente pode ter filho de deuses, então vamos ter um filho do deus Dharma. E assim eles invocam o deus Dharma. E Kunti concebe Yudhishthira, que é o filho primogênito dos Pandavas, que vem a ser símbolo de justiça e virtude na Terra. É passado um ano e Pando, super feliz, mas ele pede a Kunti que invoque agora mais um deus. Ele quer que ela tenha um filho com o deus Vaio. E ele fica imaginando que bênção seria uma união de um filho do vento poderoso com o filho do Dharma, o filho da retidão. Então eles invocam Vaio e eles concebem Bhima, que fica conhecido por sua força sobre-humana e também por sua afetuosidade. De todos os irmãos, ele era de fato o mais afetuoso. Panda está lá super realizado, se passa mais um ano, mais aquela história. Quanto mais se tem, mais se quer. E ele fica sonhando com a possibilidade de um terceiro filho. E ele pensa como que seria maravilhoso e uma grande realização ter um filho do deus Indra. Então, por último, eles invocam Indra, que concebe, junto com Kunti, Arjuna, que vem a ser o maior arqueiro de todos os tempos e, portanto, também o rei, né, o herói do Mahabharata. E se não bastasse todas essas bênçãos e realizações, Pando continua pedindo filhos para Kunti. E ela fala, olha, eu acho que a gente aqui já começou a abusar. Então, para mim, a gente já fez até o ponto que era justo, né? Que era fazer, que são três filhos muito prósperos, né? Eu acho que é uma relação muito abusiva se a gente partir para mais essa ação. Mas, Pando consegue falar para ela, então, assim, bom, você acha abusivo, mas tem a Madre, que é a minha outra esposa. A Madre ainda não tem filhos. Então, a Kunti pensa sobre o assunto e fala: acho que tudo bem. Então, a Kunti aceita e ensina a Madre a usar o mesmo mantra, e Madre invoca os Ashvinis, que são os gêmeos celestiais, que vão conceber Nakula e Sahadeva, que ficam conhecidos por sua beleza, por sua sabedoria, coragem, força. E agora Pando tem 5 filhos, né, conhecidos como os Pandavas. Esses filhos, eles ficam lá na floresta, criados, né, juntos com os rishis, com muito cuidado, com muito estudo, muita devoção. Inclusive, um dos rishis que morava na floresta era Vyasa. E Vyasa era um grande arqueiro. E, inclusive, se oferece a ensinar arco e flecha para os meninos. Não só arco e flecha, mas ele ensina muitas outras ferramentas de luta, né? E os meninos, com várias armas, cada um deles ficam muito bom, cada um deles com sua capacidade. E Pando vive com essas crianças, crescendo em harmonia, em prosperidade, né? Em felicidade, por mais ou menos 15 anos. Esses filhos, então, vão crescendo, Pando está feliz da vida e tão feliz que esquece a maldição do veado. E daí, num belo dia, né, tomado pelo desejo por Madre, ele tenta se aproximar dela e isso, obviamente, resulta na sua morte imediata. A Madre, por sua vez, se sente responsável pela morte de Pando e ela decide cometer o sati, né, a autoimolação. Então ela sobe a pira funerária e morre junto com ele. Só que depois da morte de Pando e Madre, Kunti assume a responsabilidade de criar os 5 filhos, né, os 5 Pandavas, e volta com eles para Hastinapura. E a gente vai parar por aqui, né? A gente vai ler agora a história para a gente fazer um estudo mais aprofundado
e ter os comentários da nossa querida Nadia. Então, a gente vai começar na página 55. Quando de Tarastra afogou sua dor no amor de Gandhari, como um rio se perde no mar. Ela ficou grávida de Dhritarashtra, mas um ano inteiro se passou sem que desse à luz. E mais tempo ainda, até que Dhritarashtra, em desalento, mandou chamar Vyasa. Veio Vyasa, o rei, e disse: Gandhari traz dentro de si uma centena de filhos. Ela dará luz ao fim de 2 anos. Seja paciente e saiba que ela não corre perigo, e eu voltarei quando for o momento. Vyasa então conversou com Bhishma, e assim, quando Gandhari pariu, havia uma centena de jarros de bronze cheios de manteiga líquida prontos e escondidos no jardim do palácio. Do útero de Gandhari saiu uma bola dura de carne que Vyasa tomou dela e lavou em água fresca. Eis os seus 100 filhos, disse a Gandhari, mas há mais a ser feito antes que estejam formados. Vyasa dividiu aquela bola de carne em pedaços. Enquanto trabalhava no jardim, Bhishma colocava cada pedaço em um jarro e selava. No fim, sobrou um pedaço. Bhishma trouxe outro jarro e Vyasa disse: Agora há 100 filhos e uma filha. Assegure-se de que os jarros não sejam abertos por mais 2 anos, e então eles nascerão. Bhishma tomou de suas vestes uma flecha curta envolta em tecido douro e ficou-a na terra. Não serão. Está lançada a flecha da minha tutela, e ninguém poderá ver estes vasos senão eu. 2 anos depois, Gandhara abriu os jarros, um a cada dia, durante 101 dias. O primeiro dos filhos de Dhritarashtra foi Duryodhana. Após o seu nascimento, no mesmo dia, uma criada deu à luz a Yuyutsu, filho de Dhritarashtra. No dia seguinte, Dushasana saiu de seu jarro e depois todos os outros filhos, e finalmente também Dushala, filha de Dhritarashtra. Pando também teve seus filhos, pouco antes do nascimento de Duryodhana. O seu coração sempre lhe pesara com a tristeza de não poder ter filhos. Mas quando Kunti percebeu isso, contou a ele o seu mantra. Pando sorriu alegremente e disse: Chame o senhor Dharma, o Deus da justiça. Dharma, em sua biga, desceu do céu a montanha de 100 picos e ao meio-dia deu a Kunti, seu filho, o Yudhishthira. Ele conhecerá a verdade, disse Pando. Agora chame Vaio, o Deus do vento, e conceba e dê à luz outro. O portador das fragrâncias veio a Kunti montado num veado rubro e gerou-lhe o Pandava Bhima. Ele tem grande força, disse Pando. Agora chame Indra. Madre lhe perguntou: Não posso eu também dar-lhe filhos? Pergunte a Kunti se posso usar o seu mantra. Kunti revelou à madre o mágico encantamento de amor. E Pando disse: Se cada um recitá-lo uma vez mais, bastará. O filho de Indra com Kunti foi Arjuna, que foi seu avô, majestade. Madre chamou para si o Ashvins, os cavaleiros gêmeos e médicos dos deuses, os senhores da luz e das trevas. São ambos jovens e muito velhos. Juntos vieram à madre, despertar da aurora, na manhã seguinte ao nascimento de Arjuna. E madre deu a Pando 2 gêmeos, Nakula
e Saradeva. Pando, vendo seus 5 filhos crescerem, sentiu seu próprio vigor retornar aos braços. E o Destira e Bima eram claros, Arjuna, moreno. Os gêmeos eram formosos e tinham um coração alegre. E todos eram para ele uma alegria. Pouco a pouco, com o passar dos anos, Pando perdeu toda a lembrança da maldição do veado. Voltou a sentir-se jovem e despreocupado. E não se guardou de 5 flechas com pontas em flor de cama, o deus do amor, aquele que detém o mais poderoso arco do mundo, ainda que seja feito apenas de cana-de-açúcar e sua corda não seja mais que uma fileira de abelhas. Assim, na primavera, sob a montanha em neve, indo madre banhar-se sozinha, Pando seguiu-a furtivamente, floresta adentro, e a possuiu. E embora ela tentasse resistir, penetrou-a cheia de amor e instantaneamente expirou com um grito em seus braços. Madre segurou o corpo de Pando e chorou e lamentou que ele houvesse morrido sem satisfazer o seu desejo, até que seu próprio coração se partiu e ela também morreu indo para o céu consumar aquele ato de amor com seu marido Pando. 2 najas os encontraram, disfarçando-se de montanheses, vestidos com peles de tigres, foram a Kunti e disseram: Deixe seus filhos, separe-se deles por alguns instantes. E disseram a ela: Como morreram desejando-se um ao outro, nós os queimaremos juntos aqui e levaremos você e seus filhos a Hastinapura. Kunti chorou e respondeu: Ela foi mais feliz que eu, pois voltou a ver o seu rosto vivo. Quando chegou aos portões da cidade elefante com seus 5 filhos, Bhishma e Dhritarashtra curvaram-se diante deles, e o séquito de Najas entregou a vidura às cinzas do seu irmão e de madre. Então a gente para por aqui e eu dou espaço para nossa querida Nadir fazer os seus comentários. Oi, bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, Ju. Bom, vamos lá. Vou fazer uma observação antes de começar. É assim, a leitura que eu estou fazendo, ela não é uma interpretação, né? Eu digo assim, eu não estou dando uma interpretação no sentido fixo. É uma maneira de ler, uma perspectiva minha, trazendo ideias para a gente poder pensar o mito em várias perspectivas. Mas não quero dizer com isso que eu estou colocando uma verdade absoluta sobre o que eu estou lendo. Tá? Tem outras maneiras de ler, mas essa é a minha maneira de ler que eu gostaria de compartilhar, que eu quero compartilhar com vocês. Então, assim, antes de falar do trecho que a gente leu hoje, desse recorte de hoje, eu vou voltar um pouquinho a uma coisa que está na minha cabeça já tem um tempão e eu vou esquecendo. Aqui na página 40, lá no finalzinho da página 40, no parágrafo que começa com naquele tempo, o rei morto, Mahabista, daí fala aqui, né, que o mas Mahabista, sentado na borda do grupo, entediava-se. Sua atenção vagava para cá e para lá, até que viu Ganga, a linda deusa dos rios, passar. E dali ele passou a desejar Ganga. Então, o que me chamou a atenção aqui um pouco foi. Aí eu vou colocar um pouco de um filósofo chamado Schopenhauer. Ele era um filósofo bastante pessimista, mas era muito maravilhoso ao mesmo tempo. E quando ele fala que a gente fica oscilando entre o tédio e o desejo. Daí eu vou até separei um trechinho
do prefácio do Mundo como Vontade e Representação, é um livro muito, muito bonito. Depois eu posso colocar lá no. Ele não dá para enxergar, que está tão clarinho. Eu vou mandar para vocês o nome direitinho. Ele fala, né? Como eu disse, Schopenhauer é pessimista. Então, ele fala: toda vida é sofrimento. E mesmo que os desejos sejam satisfeitos e levem ao alívio do sofrer, contra cada desejo satisfeito existem 10 que não o são. E o desejo satisfeito sempre volta ao fim da fila, exigindo nova satisfação. Com o que a ilusão se renova. Se os desejos são satisfeitos muito rapidamente, sobrevém o tédio. Se demoram, sobrevém a necessidade angustiosa. E aí ele vai continuar discorrendo. Então, chama a atenção da gente para essa oscilação entre tédio e desejo, que parece que Schopenhauer vê isso de uma maneira muito pessimista, ele chega a falar melhor seria não ter nascido, ou coisas desse tipo. E ele tem o desejo dele, do Schopenhauer, é conseguir uma vontade de nada. Então, o Schopenhauer ele pode ser lido, é uma leitura bem complicada, mas na medida que ela vai desenvolvendo, mais ao final você vai vendo que a filosofia dele lembra muito o budismo, em certos aspectos. Só que, ao mesmo tempo, essa junção, né, essa junção daquilo que a gente deseja, e se a gente levar um desejo às últimas consequências, a uma radicalidade mais absoluta, tipo, eu pego um desejo, eu vou com ele, eu quero, eu vou com ele, e eu vou usufruindo, desfrutando desse desejo, se você esmiria ele, assim, se você vai até o final desse desejo, o que a gente encontra no final é o vazio. Isso é para qualquer desejo. No final, o que a gente se esbarra é o vazio. Mas, ora, isso não quer dizer que a gente precisa adotar uma postura de vontade de nada, porque adotar uma postura de vontade de nada já é mortificar alguma coisa que precisa estar viva em nós antes que a gente morra. Na hora que eu falar do Pando, lá, da questão dele com a morte, eu vou emendar um pouco disso. Porque a única maneira da gente se manter vivo é pagar o preço pelo desejo. E esse desejo, Lacan fala em libras de carne. A gente, para cada desejo, a gente deixa nossas libras de carne, porque a gente, no final, a gente se esbarra com uma castração, que é esse vazio, ou seja, vai, 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 chega uma hora tem um fim. A não ser que você insista, 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 mas essa insistência, ela também está buscando algo que não existe. É uma tentativa de busca de algo que não existe, da completude, da satisfação do desejo. E o problema é que o desejo, ele, por estrutura, ele precisa ser insatisfeito para que ele possa ser relançado em outro lugar e para que a gente possa viver, continuar vivendo, mas aí fundado em um novo desejo, em algo novo. Então, isso é a morte e a vida trabalhando o tempo todo em conjunto, né? A pulsão de morte e pulsão de vida. Então, de todo desejo sobra sempre um resíduo, fica um residual, algo que, por mais que a gente tente, esse residual a gente nunca alcança a satisfação plena. Mas assim é, e tem uma sabedoria maravilhosa por trás disso, porque se a gente satisfaz completamente, as coisas não têm mais. Acabou, tá, tô satisfeito. É a morte, a satisfação plena é a morte da coisa. Então, não é interessante satisfação plena. É bom quando eu costumo brincar, quando ele fala assim, sei que fulano deixou a desejar. Ai, que bom!
Que bom, né? Isso quer dizer que tem mais, você vai querer mais. Mas se a pessoa tenta te satisfazer plenamente, você mesmo vai chegar uma hora, não aguento mais essa pessoa na minha cola. Essa pessoa não dá um tempo, ela está o tempo todo. A satisfação, aí você vê que vai chegar no fim e é o vazio mesmo, e esse desejo ele vai se renovando. Isso pode ser pela mesma pessoa, pelo mesmo objeto que você encontra, né? Então, e a gente vai encontrando essas coisas exatamente para tentar dar conta desse vazio, desse resíduo, e é bacana isso. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente deseja, isso faz parte do movimento da vida, isso gera uma certa angústia, e aí a gente vê que a angústia, ela não é de todo ruim. A angústia sinaliza que que existe um espaço para uma escolha nova, para algo novo que possa vir a surgir. Só que a gente tem que estar disposto a pagar o preço de estar vivo e de desejar, né? Aí voltando aqui, então, no texto que a gente leu hoje. Quando a Ju leu, eu pensei muito, fiquei pensando, peraí que eu preciso achar minha página. 54, não foi? 55. Isso. Então, assim, para mim, essa coisa da Gandhari, que saiu uma bola dura de carne, e que depois teve que haver todo um investimento, né, em cima dessa bola de carne, para que ela se tornasse alguma coisa. A gente de psicanálise, a gente costuma falar que todo mundo, quando a gente nasce, a gente é um bolo de carne. É impressionante, viu? Por que que a gente é um bolo de carne? Porque o nenenzinho, ele é um bolinho de carne. Ele está ali, e se ele não receber investimento de desejo daqueles que o cercam, essa criança vai ter muito pouca gente, pouca possibilidade de se tornar um sujeito, um humano. O que humaniza um ser humano é exatamente esse investimento de desejo, de palavras, de afeto, de acolhimento, o toque no nosso corpo, à medida que a nossa mãe, aquela que está fazendo essa função, aquela ou aquele, porque um homem também pode ser mãe, um homem também pode ocupar o lugar da função materna. Então, esse investimento vai humanizando a gente, vai tirando a gente de um certo estado onde nada, parece que nada tem sentido mesmo, porque esse sentido ele é construído, ele é dado. O sujeito, o sujeito que eu digo, nós como sujeito de desejo, a gente só vai surgir se houver um investimento de desejo na gente. Então é isso que eu vejo aqui, né? Esse monte de filho, mas por que sem filhos? Eu não sei, posso estar viajando muito, mas olha, eu posso pensar nesses 6 filhos, ou podemos pensar nesses filhos como cada um de nós carrega dentro de si uma pluralidade muito grande. Nasceu um que virou 100. A gente nasce um, mas a gente não precisa permanecer o mesmo para sempre, porque a gente carrega dentro de nós essa pluralidade, essa milhões de possibilidades de ser e de ser tudo isso ao mesmo tempo. Achei bem bacana. E depois, quando a Ju falou da questão do pano com os filhos, dele querer ter filhos, porque senão quem não tem filhos morre e vai para um lugar meio esquisito, alguma coisa assim. E daí eu pensei na, no conceito que a gente tem, na noção que a gente tem de segunda morte. Tem primeira e segunda morte.
Então, a primeira morte seria quando a gente morre mesmo. Morreu, enterrou, fez velório, essas coisas. Queimou, né? Mas a primeira morte, você morre fisicamente, mas seu nome, sua tradição, sua história, isso continua vivo, permanece vivo durante muito tempo, às vezes, né? E isso vai passando de boca a boca, de tradição a tradição. Pessoas normais, comuns, ordinárias como nós, a não ser que a pessoa faça algum feito muito maravilhoso que ele marque a história da humanidade para sempre. Mas pessoas mais comuns, assim, a tendência, tem pesquisas sobre isso, eu não sei exatamente o tempo, mas parece, se eu me lembro bem, que depois da terceira geração, a gente já cai na segunda morte. A segunda morte é o esquecimento absoluto que você um dia esteve presente no mundo. Então, essa segunda morte é um fim muito ingrato. Esse é o fim ingrato, eu penso. Pode ser outro fim ingrato, mas a minha leitura é como se morrer, ok, tá tudo bem morrer. Agora, ser completamente esquecido, cair no vazio do nada, e do nada que nós somos, na verdade. A gente fica construindo um monte de coisa para poder negar isso de alguma maneira, porque realmente é muito trágico. E eu acho que é por isso que os mitos eles trazem esse peso trágico da existência. Se a gente puder ler sem tirando um pouco o véu do encantamento que esses mitos trazem para gente, e se a gente puder enxergar um pouco mais alguma outra coisa para além disso, eu acho que é para isso que o mito existe. Ele traz esse tipo de reflexão para a gente, né? Que se o mito ele tivesse com a intenção simplesmente de sinalizar ou de indicar de alguma forma que a existência humana ela é mágica, que existe a possibilidade da satisfação plena. Então, por que que isso que a gente está lendo estaria tão permeado de coisas trágicas? É super trágico isso aqui, super trágico. O cara foi fazer amor com a mulher dele, ele a penetrou e morreu na hora. Isso é muito trágico. É um choque de real, né? E mostra a vulnerabilidade da gente diante de alguma coisa que está ordenando isso tudo, mas a gente desconhece completamente. Então, essa coisa da segunda morte, eu acho que o que Pando está querendo aqui, contendo os filhos, ele vai tentar garantir um pouco mais dentro da tradição que ele vai transmitir, dentro do que ele vai poder transmitir para os filhos dele, ele, de repente, ele pensa que ele vai poder garantir que essa segunda morte dele vai sendo adiada um pouco mais, nessa coisa do esquecimento. Daí, vou voltar um cadinho nessa coisa que eu falei do Schopenhauer, da negação da vontade, do pessimismo dele. Então, e a gente viu naquela pulsão de morte, de vida, em brincadas, e a gente vê isso assim, quando a gente fala, o Schopenhauer fala em vontade, eu vou trocar vontade por desejo, tá? Então, esse desejo se afirmando é desejo de vida, é do maior ao menor de nós e dos seres que habitam, pelo menos a Terra, do maior até os micro-organismos, os vermes, as amebas, os inorgânicos, tudo isso, o que tem neles, onipresente, é vontade de vida.
Todo mundo dança no ritmo da vontade, do desejo de viver. Tudo, tudo, em todos os graus da vida, é a vontade, é o desejo se manifestando em diferentes graus de manifestação. Então, a gente vê isso nos elementos químicos, onde a gente vê reações violentas desses elementos se combinando, a própria gravidade é uma coisa absurda de se pensar, e tem o desejo de vida na gravidade. O processo inorgânico, as plantas, os animais, tudo, tudo, do reino vegetal, do reino animal, da nossa, tudo isso são forças que se degladiando entre si, vida e morte ao mesmo tempo, trabalhando, né? E o ser humano é o mais individual de todos esses, porque ele se gaba um pouco de ter o princípio da razão, só que a razão não dá conta disso. Por isso que a gente precisa dos mitos, que a gente precisa dessas histórias tão fantásticas para poder ver isso. E assim, essa vontade de vida, de desejo, ela não pode se confundir com uma vontade de dominação, né? É potência, impotência se manifestando, mas isso não tem nada a ver com dominação, de quem vence é o maior, de quem vence é o mais forte. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com essa insistência em se manter, em manter a vida em funcionamento. Acho que é isso, gente. Ju, você quer fazer algum comentário? Não, eu estou super agradecida. Realmente, cada página é rica de simbolismo e eu estou encantada com os seus posicionamentos, que me fez minha mente explodir aqui. Mas eu gosto de trazer isso para reflexão. De fato, sua fala tá expandindo muito a minha visão, né, disso. Muito agradecida por você estar trazendo essas reflexões. Está E me eu te fazendo a criar agradeço. outros, tá me fazendo a criar outras perspectivas de vida, outros olhares, né? E para minha própria visão de mundo mesmo. E estou bem agradecida, estou bem mexida com isso. Então, só a gente finaliza por aqui esse encontro de hoje. A gente vai fazer uma breve pausa, nesse fim de ano. Então, a gente já deixa aqui esse espaço para que vocês que estão acompanhando, mesmo para quem não assistiu todos os episódios, a gente tem um total de 7 episódios aqui, que vocês possam se atualizar, que vocês possam escutar novamente, fazer as suas reflexões e seus questionamentos, trazer algum insight novo que vocês queiram compartilhar, deixar lá registrado no canal do YouTube ou mesmo nas gravações do Spotify, para que a gente retorne no mês de janeiro com esses insights, com essas reflexões, para somar as nossas perspectivas e as nossas visões de mundo. Então, muito obrigada, Nadir, muito obrigada a vocês que estão Obrigada, com a Ju. gente e até o Obrigada, próximo encontro. pessoal. Um deleite essa leitura. Muito Uma obrigada. delícia. Obrigada. Um Beijos. beijo. Tchau, Vamos tchau. ter todas boas semanas.